papeleiras, tudo bem com vocês? De volta para mais um vídeo nesse canal e olha só o que eu preparei para hoje. Tcharam! Mini cadernetas. Sabe aquelas cadernetinhas de bolso? Sempre é bom ter uma por perto quando aparece uma anotação inesperada? Pois bem, vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas. Essas daqui foram feitas sem encadernadora e o miolo delas, olha, tem detalhe combinando com a arte da capa. Lindo, né? Se você quer saber como que eu faço as minhas mini cadernetas, fica no vídeo, porque eu vou mostrar agora o passo a passo. Para fazer a mini caderneta, eu vou precisar, a princípio, da arte para a capa e a arte para o miolo. Eu tenho aqui, né, a minha arte, ela já tá prontinha para ser laminada, né? Como pode ver, já tá recuada pro lado de cá. Eu tenho dois modelinhos, né, que na folha dá para colocar, né, que dá para ver 4 capinhas. Esse daqui leva o nome Gratidão e esse daqui é a frase: seja forte e corajoso, né? O miolo também, ele vai seguindo nessa mesma linha, ó. Tenho aqui dois modelos, com florzinha azul e o outro que é um ramalhetezinho, para combinar, né, com a capa. Então, o que a gente vai fazer agora é começar aqui com a nossa capa. Então, vamos reservar o miolo, daqui a pouco a gente volta com ele. A capa da mini caderneta mede 7 por 11. E como vocês podem ver, eu não deixei nenhuma sobra, né? Como dá para perceber aqui, a arte central, ela tá quase na borda, né, da totalidade da arte. Por quê? Eu não deixei a sobra, né, que a gente poderia virar assim quando se utiliza o papelão. Eu não vou utilizar papelão, então não é necessário deixar essa dobra. Como também esse daqui não é um papel fotográfico adesivo. Eu tô utilizando aqui o papel 80 quilos. Como eu já falei, né, a minha arte já está pronta para laminar. Você que está chegando agora no canal, eu costumo fazer o seguinte: com a minha arte na folha, quando possível, eu recuo ela um pouco, né, para um dos lados. Nesse caso aqui, olha, deixei um espaço bem grande aqui e aqui é menor. Isso quando eu preciso laminar. Então, esse daqui eu vou laminar, então eu já imprimi dessa forma aqui. Porque aqui eu vou prender o BOPP e essa é a primeira parte que vai entrar na laminadora. Porque se ocorrer o risco de criar ruguinhas, vai pegar aqui e não vai prejudicar a minha arte. E sobre a laminação, nesse caso aqui, das mini cadernetas, já que eu não estou utilizando papel fotográfico, né, que o ideal é sempre que utilizar papel fotográfico, passar a laminação para demorar mais tempo, né, para evitar que desbote com mais facilidade, né, o ideal é sempre utilizar a laminação. Nesse caso aqui, não estou utilizando o papel fotográfico, porém, eu vou laminar só por questão, vamos dizer assim, de estética mesmo, que eu quero só aquele brilhinho, sabe? Que a laminação da aula faz aquele brilhinho assim na arte, é só por isso. Mas se você optar em não laminar, tudo bem, não tem problema nenhum. A minha questão é só mais que eu quero que fique com aquele brilhinho assim. Já estou aqui com a minha arte, já com o BOPP preparado, né? Deixei aqui passando um pouquinho do BOPP, que isso aqui é para me dar segurança, até que a arte tenha entrado por completo na laminadora, para poder, enfim, soltar o BOPP, para também não correr o risco de enrugar nessa parte aqui de baixo. Aqui em cima, que é a primeira que vai entrar na laminadora, dobrei um pouquinho aqui para trás e prendi com fita. Então, esse daí é o básico, né? Coloquei o BOPP. Então, vamos lá. Bom, agora vamos refilar.
né, aqui as nossas artes. Capinhas cortadas e olha só, gente, como que ficou o brilho, ó, por conta do laminado, né? A capinha já está pronta, agora vamos reservar elas e voltar com o miolo aqui para nossa base de corte. De volta com os miolos, esses papéis aqui que eu estou utilizando é o papel sulfite, normal, que a gente utiliza mesmo para fazer miolo, né, com a gramatura de 75 gramas. São 5 folhas, tá, de cada um. E cada folha tem 6 folhinhas para nossa caderneta. Que no total, a mini caderneta vai ficar com 30 folhinhas. Mas se quiser fazer com mais folhas, é só, né, tirar mais impressões desse miolo aqui. Elas também seguem a mesma medição da capa, é 7 por 11, tá? Essa mini caderneta, ela não tem aquela diferença como a gente tá acostumado para cadernetas, cadernos, né, e agenda, aonde a capa é maior do que o miolo. Essa aqui não. A mesma medição da capa também é a medição do miolo, né? O que a gente vai fazer agora é cortar e separar, né? Dividir essas folhinhas. Não sei se dá para vocês verem, gente, mas eu coloquei aqui a marcação. Eu sempre coloco, né? Quando eu vou fazer alguma arte que o fundo é branco, eu sempre coloco uma marcaçãozinha aqui. Não sei se dá para vocês verem, uma linha bem fininha, né? Que vai dividindo cada folhinha aqui, né? No tom cinza, né? E é por essa linha que eu vou, né, cortar, né? Ela vai ser meu guia para poder eu cortar as folhinhas. Eu costumo também cortar cada folha individual. Sei que assim seria mais fácil juntar tudo e cortar, mas por experiência própria, já perdi algumas artes, né, quando coloquei para cortar assim e uma ou duas folhinhas aqui no meio não estava imprimido exatamente da mesma posição que a primeira, e eu acabei perdendo a arte. Então, eu sei que é um processo mais demorado, mas eu prefiro ir cortando folha por folha. Então, vamos começar. Capinhas prontas, miolos prontos, é hora de furar para colocar o airô. E eu vou utilizar este perfurador aqui. Como vocês podem ver, é um perfurador comum de papel. Não tem nada de extraordinário nele, né? Agora, para furar, eu não vou só simplesmente chegar e sair fazendo os furinhos, não. Eu vou utilizar a ajuda aqui do meu gabarito. Esse gabarito eu fiz justamente para usar com as minhas mini cadernetas. Ele tem a mesma largura que elas, né? Quando eu preciso colocar 7 furinhos, eu utilizo esse lado, onde já tem as marcações dos furinhos. E quando eu preciso 6 furinhos, eu utilizo este outro lado. Aí daí vocês devem estar se perguntando, né? Mas Zésia, eu não tenho encadernadora, nem muito menos um gabarito. Como é que eu vou furar no lugar certo?
Calma, gente, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um gabarito rapidinho para utilizar com as mini cadernetas. Para fazer o gabarito, vocês vão precisar de uma folhinha com a mesma medição da mini caderneta. Aqui, como eu tenho ela, pelo menos a mesma medição da largura, tá? Ela tá um pouquinho aqui menor, mas isso não tem problema nenhum. O que a gente precisa é apenas a largura, que no caso aqui é 7 centímetros, né? Pronto. O primeiro passo a se fazer é pegar a régua, vamos utilizar a régua, e medir 1 centímetro deste lado. Faz uma marcação aqui, 1 centímetro e 1 centímetro também nesta outra pontinha de cá. Agora, vamos ligar os 2 pontos. Coloca direitinho e faz o risquinho. Feito isso, olha só. Dá pra ver, né? O risco. Esta marcação aqui vai ser o nosso guia, onde vamos fazer os nossos furinhos rente a ele, para que um furinho não fique para cima e o outro para baixo. Então, a gente vai acompanhar essa mesma linha, tá? Mas agora, vamos fazer o seguinte, unir as 2 pontinhas, vamos, no caso, dobrar, né, o papel aqui para encontrar o meio. Pronto. Eu já sei onde está o meio da minha folha. Daí, vou pegar o meu airô. Ele vai ter 7 furinhos, essa mini caderneta. Então, o airô também com 7 perninhas aqui. 3 perninhas de um lado, 3 do outro. E ficou uma no meio. E esta central aqui, que vai ficar em cima dessa marcação do meio que eu fiz da folhinha, tá? Então, você vai colocar, vou botar aqui na mesa, você vai colocar ela centralizando direitinho aqui, pronto, que tá o meio do meu airô em cima da marcação do meio da minha folhinha. Então, você vai segurar e com auxílio de um lápis, né, vamos colocar ela aqui para ficar bem direitinho, para não correr nem para lá nem para cá. Com auxílio do lápis. Na pontinha do ferrinho aqui, você faz uma marcação. E assim vai se repetindo nos demais. Pronto. Feito as marcações, olha, dá pra ver? Nessa hora não precisa sair perfeitinho não, tá? Agora é que temos que prestar mais atenção. Então, vamos colocar aqui o perfurador. Deixa eu ver se dá pra vocês verem como que eu vou fazer. Você vai baixando ele devagar, olha. Vai baixando devagar até que a parte que vai furar o papel, ela fique rente à linha. Como também tentar ficar o máximo que centralizado. E só é apertar. Tá. Pronto, fez o primeiro furinho. Os outros também tem que seguir esta mesma posição. Vamos lá. Pronto, já tá feito o gabarito que você pode utilizar para fazer os furinhos na sua mini caderneta, né? Pra gente tirar a prova agora, pega aqui o airô e só é colocar aqui, ó. Tá vendo? Que já dá certo. Então, você já pode utilizar esse gabarito para ajudar a furar as suas mini cadernetas. Agora, gente, tem uma coisa que eu queria dizer para vocês também. Essa forma que eu passei aqui para vocês, como fazer o gabarito, ele é para quando se vai utilizar esse tipo de airô, tá? Agora sim,
Como, por exemplo, se você não tem uma encadernadora, já fica meio complicado de se ter o airô, não é? Então, eu acho que o mais simples de se encontrar é o aspiral, né? Como, por exemplo, aqui na minha cidade, é muito fácil de encontrar ele em lojas de papelaria. Aí, quando vocês forem fazer o seu gabarito, vocês têm que ter esse material, saber qual é o tipo de arame que você vai utilizar na mini caderneta. Se for o aspiral, você primeiro tem que ter ele em mãos para poder fazer a medição, que no caso é igual como eu fiz aqui com o airô. Então, você vai colocar do mesmo jeito e fazer a marcação. Porém, daí, se for um aspiral dessa distância, este perfurador não vai dar certo, porque o furinho dele é grande e a distância entre uma voltinha para outra é menor, né? Então, iria ficar esse espaçozinho aqui muito apertado. Então, também tem que saber escolher o perfurador do furinho menor. Esse daqui é o furinho maior. Gente, eu procurei saber a numeração para poder passar para vocês, mas eu não consegui encontrar a numeração desse daqui, porque existe as numerações, né? Mas eu não consegui encontrar para dizer para vocês qual que é a numeração deste perfurador. Então, vamos na base do furinho maior e furinho menor, né? Então, esse daqui dá certo para colocar no airô. Nesse daqui não dá. Essas mini cadernetas podem ser feitas também na encadernadora, né? Na encadernadora que você tiver aí. Eu estou utilizando dessa forma com o perfurador porque esse airô não dá certo na minha encadernadora. Eu comprei ele logo no início quando eu comprei a encadernadora e comprei ele e veio errado. Mas daí não foi culpa de quem me vendeu, foi porque eu não sabia que existia essa diferença de 2 por 1 e 3 por 1. A minha encadernadora, ela é 2 por 1. Quando eu fui comprar, que no caso foi pela internet, que aqui onde eu moro não vende airô, eu escolhi lá assim, sem saber, fui simplesmente, vamos dizer assim, pelo preço. Ele estava bem mais barato, eu disse, como eu estou fazendo testes, então, eu vou comprar esse mais barato. Depois, quando eu tiver mais segurança, eu compro uma caixa maior, né? Do valor mais alto. Então, chegou a caixa do airô e eu simplesmente abri, fiquei super empolgada e saí furando tudo que é papel aqui. Cortei o tamanho do airô que queria. Quando eu fui colocar nos furinhos feitos na minha encadernadora, 2 por 1, que eu não sabia nesse tempo, simplesmente esse aqui não deu certo. Então, a diferença entre 2 por 1 e 3 por 1 da encadernadora, olha só, esse aqui é o airô que eu utilizo na encadernadora. E a diferença do 2 por 1 e 3 por 1 é isso aqui, gente, olha só. É o espaçamento entre um dentinho e o outro. Olha só, como vocês podem ver, este aqui é bem pertinho, que é o 3 por 1. Esse daqui é o 2 por 1, olha a distância. Tem uma grande diferença, não é isso? Então, por isso, gente, que eu estou utilizando um perfurador para fazer a mini caderneta, ao invés de estar utilizando a encadernadora, né? E usar o airô do tamanho correto, né? Para terminar o meu trabalho. Porém, eu tenho uma caixa de airôs errados, não pude trocar, que eu poderia sim enviar para lá, né? E trocar. Mas eu já tinha aberto a caixa, já tinha partido um pedaço lá do airô, então quer dizer, ficou totalmente inviável eu pegar, fazer a solicitação, né, da troca. E por isso que eu criei essa mini caderneta para utilizar eles aqui. Mas aí, no caso, se por acaso você tem a encadernadora, você pode utilizar tranquilamente, né, a sua encadernadora com o seu airô. Ou simplesmente, se não tem a encadernadora, quiser optar pelo airô, beleza. Mas também, se quiser ser pelo aspiral, também. Ficar sempre atento no tamanho do furinho do perfurador e a distância entre um dentinho e outro, ok? Então, vamos seguir agora para finalizar as mini cadernetas. Para fazer a furação é muito simples, tá? Então, eu pego as duas capinhas, capa e contracapa, coloco elas verso com verso, tá? Verifico se ela não tá de cabeça para baixo, né? Que ela tem que estar certinho aqui. Apruma ele bem direitinho.
Como eu vou utilizar o airô de 7 furinhos, né, de 7 perninhas ali, então eu vou no lado que tem 7 furinhos. No caso do gabarito que vocês fizeram, vocês utilizam ele, né? Não precisa sair contando, porque o meu tem 6 aqui e tem 7 furinhos deste lado. Mas daí o de vocês já vai estar com a numeração correta. Então, você só organizar direito aqui a capinha. Pronto. Tá no cantinho certo. Agora, vamos pegar a ferramenta de última geração, prendedor de roupa, e vamos colocar aqui. Pronto. Tá preso. Agora, vamos perfurar. E mais uma dica na hora de perfurar, hein? Você vai colocar o seu perfurador e vai tentar primeiro passar aqui, ó, quando a perninha, sapatinho, não sei como é o nome, esse coisinha de furar aqui, né, do perfurador, ele não pode pegar em cima do seu gabarito, tá? Ele tem que passar pelo furinho, aí depois é que você fura, tá? Esse meu ele tá prendendo um pouquinho, tem que botar um pouquinho de força, ó. Tá vendo? Furei o primeiro. E assim vai fazendo, ó. Primeiro, ele passa pelo gabarito, sem furar o gabarito, porque já tá furado. E depois é que você, só pegar aqui direito, passou, e daí você aperta. Tá vendo? Vai saindo furinho. Coloca de novo, passa pelo gabarito, sem furar o gabarito. E assim segue todos os furinhos. Furado, agora é só tirar aqui. E a capinha já está, ó, prontinha para receber o airô. Vamos fazer isso na outra capinha. Com o miolo é a mesma coisa, só que não vamos pegar todo ele e furar de uma vez só. Temos que ir colocando aos poucos, tá? Então, você pega um pouquinho do miolo, umas 5, 7 folhinhas, iguala todas elas, coloca o gabarito. Prende. E é só furar. Todas as folhinhas já estão furadas, agora é hora de colocarmos a capa. Como eu estou utilizando o airô, a regra é a mesma de quando está fazendo um caderno, uma agenda, né? É a mesma. Ou seja, o miolo virado para cima, capinha também virada para cima. Contra capa vai ficar frente, no caso eu digo frente em relação à arte, a arte com arte, porque daí fica o verso da contracapa, é quem é virado para cima, tá? Então, vamos lá, repetir de novo, né? Miolo para cima, capinha para cima. Contracapa, arte com arte, verso é que é virado para cima. Pronto, coloquei as capas. E agora, como é que a gente pode fechar sem ter uma encadernadora? Nesse caso aqui, o airô, ele é feito com um arame bem fininho e é bem molinho. Então, só é ir apertando, ó, que ele vai fechando. E você assim vai medindo
a pressão que vai colocando nele, né? No caso, a força. E você vai colocando aos pouquinhos, ó. Pode ir fechando ele. Se for o aspiral, só é colocar aqui, né? Prender as pontinhas do aspiral nas laterais aqui e tá ok. Mas lembrando que quando for com a espiral, essa forma que eu coloquei aqui a capa não é assim. Você vai ter que colocar a capinha já no canto dela, como eu coloquei aqui, porém a contracapa tem que estar aqui atrás, tá? Quando for colocar o aspiral. Mas esse daqui com airô é assim. E agora é só fechar ele. Airô fechado. E olha só como ficaram lindas as mini cadernetas. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante essas dicas e que façam muitas mini cadernetas. Final de ano chegando e essa é uma ótima opção de lembrancinhas. Ah, e lembrando, vou deixar o arquivo das mini cadernetas na loja virtual. O link vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Se você estiver interessado, é só dar uma passadinha por lá, tá bom? Agora é hora de você deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, o que é que tem que fazer? Se inscrever. Não esquece, tá bom? Então, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!